Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. O último dia. Os desfeitos são um desvio, uma pista, um enigma que pode não merecer sua atenção. Não dá para deixar de pensar neles. São fascinantes. Muitos são irracionais, como os esprenos das emoções humanas, só que muito mais desagradáveis. No entanto, parece que uns poucos deles conseguem pensar. Extraído do diagrama, livro da segunda gaveta da escrivaninha. Parágrafo 14. Dalinar saiu da tenda para uma chuva sutil, acompanhado por Navani e Shallan. A chuva soava mais leve ali fora do que dentro da tenda, onde as gotas tamborilavam no tecido. Haviam marchado por toda a manhã, chegando ao coração dos platôs arruinados. Eles estavam perto agora. Tão perto, que tinham a total atenção dos Parshendianos. Estava acontecendo. Um atendente ofereceu um guarda-chuva a cada pessoa saída da tenda, mas Dalinar não quis o seu. Se os seus homens estavam expostos à água, se juntaria a eles. De qualquer modo, estaria ensopado até o fim do dia. Ele caminhou pelas fileiras, seguindo carregadores com casacos de tempestade que iam à frente com lanternas de safira. Ainda era dia, mas a espessa cobertura de nuvens escurecia tudo. Ele usava a luz azul para se identificar. Roion e Aladar, ao verem que Dalinar havia recusado um guarda-chuva, o imitaram. Sebarial, naturalmente, permaneceu debaixo do dele. Alcançaram o grosso das tropas que haviam se formado em uma grande oval, voltada para fora. Ele conhecia seus soldados bem o bastante para sentir a ansiedade deles. Estavam rígidos demais, sem se remexer ou se esticar. Também estavam em silêncio, sem conversas ou distrações, nem mesmo resmungos. As únicas vozes que ouvia eram as ocasionais ordens ríspidas enquanto oficiais acertavam as fileiras. Dalinar logo viu o que estava causando a inquietação. Olhos vermelhos se aglomeravam no platô seguinte. Eles não brilhavam antes. Olhos vermelhos, sim, mas não com aquele fulgor sinistro. Na luz fraca, os corpos dos Parshendianos eram indistintos, não mais do que sombras. Os olhos carmesins pairavam como a cicatriz de Taln. Como esferas na escuridão, de cor mais profunda do que qualquer rubi. As barbas dos Parshendianos frequentemente traziam pedaços de gemas trançadas, formando padrões, mas hoje eles não brilhavam. Tempo demais sem uma grande tormenta, Dalinar pensou. Mesmo as gemas nas esferas dos Aletianos, facetadas e, portanto, capazes de comportar luz por mais tempo, já tinham quase todas falhado aquela do pranto, embora as gemas maiores talvez durassem por volta de mais uma semana. Eles haviam adentrado a parte mais escura do ano. O período em que a luz das tempestades não brilhava. Ah, Todo-Poderoso! Sussurrou Roion, fitando aqueles olhos vermelhos. Ah, pelos nomes do próprio Deus! Em que você nos meteu, Dalinar? Você pode fazer alguma coisa para ajudar? Perguntou Dalinar baixinho, olhando para Shallan, que estava debaixo de um guarda-chuva ao seu lado, os guardas dela logo atrás. Com o rosto pálido, ela sacudiu a cabeça. Sinto muito. Os cavaleiros radiantes eram guerreiros, disse Dalinar, bem baixinho. Se eram, então tenho muito que aprender. Então vá, disse Dalinar à garota. Quando houver uma abertura no combate, encontre o caminho até Uritiru, se ele existir. Você é meu único plano de contingência, luminosa. Ela assentiu. Dalinar, disse Aladar, parecendo horrorizado enquanto contemplava os olhos vermelhos que formavam fileiras ordenadas no outro lado do abismo. Seja sincero.
Quando você nos trouxe nesta marcha, esperava encontrar esses horrores. Sim. Era basicamente a verdade. Ele não sabia quais horrores iria encontrar, mas sabia que algo estava chegando. Você veio mesmo assim? Interpelou Aladar. Você nos arrastou até aqui, para estas planícies amaldiçoadas, deixou que fossemos cercados por monstros, para sermos massacrados. Dalinar agarrou Aladar pela frente da jaqueta e puxou-o para a frente. O movimento pegou o outro homem completamente desprevenido, e ele se calou, arregalando os olhos. Eles são esvaziadores, sibilou Dalinar, a chuva escorrendo pelo seu rosto. Eles voltaram. Sim, é verdade. E nós, Aladar, temos uma chance de detê-los. Eu não sei se podemos impedir outra desolação, mas eu faria qualquer coisa, incluindo sacrificar a mim mesmo e a todo esse exército, para proteger a Letikar dessas criaturas. Entendeu? Aladar assentiu, os olhos esbugalhados. Eu esperava chegar aqui antes disso acontecer, continuou Dalinar, mas não cheguei. Então agora vamos lutar. E, raios, vamos destruir essas coisas. Vamos detê-los, e esperar que isso impeça o mal de se espalhar para os parchemanos do mundo, como minha sobrinha temia. Se você sobreviver a este dia, será conhecido como um dos maiores homens da nossa geração. Ele soltou Aladar, deixando que o grão-príncipe cambaleasse para trás. Vá até seus homens, Aladar. Vá liderá-los. Seja um campeão. Aladar olhou para Dalinar, boquiaberto. Então se endireitou. Ele bateu o braço no peito, fazendo uma saudação tão precisa quanto qualquer outra que Dalinar já viu. Assim será, lume nobre, disse Aladar. Grão-príncipe da guerra. Aladar rosnou ordens para seus assistentes, incluindo Mintéis, o grão-senhor que geralmente deixava usar sua armadura fractal em batalha. Então levou a mão à espada e foi embora correndo na chuva. Comentou Sebarial debaixo do seu guarda-chuva. Ele realmente acreditou. Acha mesmo que vai ser um tormentoso herói. Agora ele sabe que eu estava certo sobre a necessidade de unificar a Letikar. Ele é um bom soldado. A maioria dos grão-príncipes é. Ou foi, em algum momento. Uma pena que você acabou ficando com nós dois, em vez deles, replicou Sebarial, indicando Roion, que ainda encarava os olhos vermelhos se movendo. Havia milhares agora, o número ainda aumentando à medida que mais parchendianos chegavam. Batedores relataram que eles estavam se reunindo em todos os 3 platôs que faziam fronteira com o platô grande ocupado pelos aletianos. Eu sou inútil em uma batalha, continuou Sebarial. E os arqueiros de Roion serão desperdiçados nessa chuva. Além disso, ele é um covarde. Roion não é um covarde, contestou Dalinar, colocando a mão no braço do grão-príncipe mais baixo. Ele é cuidadoso. Isso não foi muito útil na disputa pelas gemas coração, onde homens como Sadeia jogavam vidas fora em troca de prestígio. Mas aqui, o cuidado é um atributo que prefiro em vez da imprudência. Roion virou-se para Dalinar, piscando para tirar a água dos olhos. Isso vai mesmo acontecer? Sim, confirmou Dalinar. Quero você com os seus homens, Roion. Eles precisam vê-lo. Eles vão ficar assustados, mas você, não. Você é cuidadoso, controlado. Sim. Sim. Você. Você vai nos tirar dessa situação, certo? Não, não vou, disse Dalinar. Roion franziu o senho. Nós vamos nos tirar dessa situação juntos. Roion assentiu, e não levantou objeções. Ele o saudou, como Aladar, ainda que menos formalmente, depois foi rumo ao seu exército no flanco do Nordeste, chamando seus ajudantes para que fornecessem os números das suas reservas. Da nação, disse Sebarial, assistindo Roion partir. Da nação. E quanto a mim? Onde está meu discurso inspirador? Você vai voltar para a tenda de comando e ficar fora do caminho. Sebarial soltou uma gargalhada. Tudo bem. Isso eu posso fazer. Quero Teleb no comando do seu exército, continuou Dalinar. E vou enviar tanto Serujadis quanto Rusti para se juntarem a ele.
Seus homens vão lutar melhor contra essas coisas tendo alguns fractários na vanguarda. Todos os três eram homens que haviam recebido fractais depois da sequência de duelos de Adolim. Darei a ordem para que Teleb seja obedecido. Sebariel chamou Dalinar. Sim. Se estiver disposto. Queime algumas orações. Não sei se há mais alguém lá em cima escutando, mas mal não vai fazer. Dalinar se voltou para o mar de olhos vermelhos. Por que eles só estavam parados ali, assistindo? Sebariel hesitou. Não está tão confiante quanto fingiu estar para os outros dois, hein? Ele sorriu, como se isso confortasse, depois partiu. Homem estranho. Dalinar chamou um dos seus ajudantes, que foi dar as ordens para os três fractários Colim, primeiro tirando Serujadis, um homem esbelto cuja irmã Dolin já havia cortejado, do seu posto de comando nas fileiras. Então correndo para chamar Teleb e explicar as ordens do grão-príncipe. Depois de cuidar disso, Dalinar foi até Navani. Preciso saber que você está segura na tenda de comando. Tão segura quanto possível. Então faça de conta que estou lá, disse ela. Mas... você quer minha ajuda com os fabriais? Não posso arranjar esse tipo de coisa remotamente, Dalinar. Ele trincou os dentes, mas o que podia dizer? Ia precisar de todas as vantagens que pudesse ter. Fitou novamente os olhos vermelhos. Parece que as histórias contadas ao redor de fogueiras em acampamentos ganharam vida, disse Rocha, o enorme carregador de pontes papaguampas. Dalinar nunca viu aquele sujeito guardando a ele ou a seus filhos, ele era um quarteleiro ou algo assim. Isso aí não devia existir. Por que eles não se movem? Eu não sei, respondeu Dalinar. Mande alguns dos seus homens trazerem Rai aqui. Quero saber se ele pode fornecer alguma explicação. Enquanto dois carregadores saíam correndo, Dalinar voltou-se para Navani. Reúna suas escribas para escrever minhas palavras. Vou falar com os soldados. Em instantes, ela tinha um par de escribas, tremendo debaixo de guarda-chuvas com lápis para escrever, prontas para registrar suas palavras. Enviariam mulheres pelas fileiras para ler sua mensagem para todos os homens. Dalinar montou na sela de galante para ganhar mais altura e virou-se para as fileiras dos homens ali perto. Sim, gritou ele sobre o som da chuva, esses são os esvaziadores. Sim, nós vamos enfrentá-los. Não sei o que eles podem fazer. Não sei por que voltaram. Mas nós viemos aqui para detê-los. Eu sei que vocês estão com medo, mas ouviram falar sobre minhas visões durante as grandes tormentas. Nos acampamentos de guerra, os olhos claros zombaram de mim e as consideraram ilusões. Ele esticou o braço para o lado, apontando para o mar de olhos rubros. Bem ali, vocês estão vendo a prova de que minhas visões eram verdadeiras. Bem ali, estão vendo o que eu disse que aconteceria. Dalinar passou a língua por lábios molhados. Já fizera muitos discursos em campos de batalha, mas nunca disse nada como o que lhe ocorria no momento. Eu fui enviado pelo próprio Todo-Poderoso para salvar esta terra de outra desolação, gritou ele. Eu vi o que essas coisas podem fazer, vivi vidas destruídas pelos esvaziadores. Eu vi reinos despedaçados, seus povos arruinados, tecnologias esquecidas. Eu vi a própria civilização levada à beira trêmula do colapso. Nós vamos impedir isso. Hoje vocês não vão lutar pela riqueza de olhos claros, ou mesmo pela honra do seu rei. Hoje, vocês lutam pelo bem de todos os homens. Vocês não vão lutar sozinhos. Confiem no que eu vi, confiem nas minhas palavras. Se essas coisas voltaram, então o mesmo vale para as forças que já as derrotaram antes. Veremos milagres antes deste dia acabar, homens. Só temos que ser fortes o bastante para merecer. Ele viu um mar de olhos esperançosos. Raios. Eram esprenos de glória ao redor da sua cabeça, girando como esferas douradas na chuva? Suas escribas terminaram de escrever o curto discurso, então começaram apressadamente a fazer cópias para enviar por meio de mensageiras. Dalinar viu-as partir e rezou pelos salões tranquilinos para que não houvesse simplesmente mentido para todo mundo. Sua força parecia pequena naquela escuridão, cercada pelos inimigos.
Logo, ele ouviu as próprias palavras sendo recitadas à distância, lidas para as tropas. Dalinar permaneceu sentado, Shallan ao lado do seu cavalo, embora Navan houvesse se afastado para checar vários dos seus dispositivos. O plano de batalha exigia que eles esperassem um pouco mais, e Dalinar estava contente em fazê-lo. Com os abismos para atravessar, era muito melhor ser atacado do que atacar. Talvez os exércitos separados entrando em formação encorajassem os Parshindianos a iniciar a batalha indo até ele. Felizmente, a chuva significava que não haveria flechas. As cordas não suportavam a umidade, e a cola animal nos arcos recurvos dos Parshindianos também não. Os Parshindianos começaram a cantar. O ritmo veio em um súbito rugido cujo som era mais alto que as chuvas, surpreendendo seus homens, fazendo com que dessem um passo para trás em uma onda. A canção não era nenhuma daquelas que Dalinar ouviu durante investidas de platô. As notas eram mais separadas, mais frenéticas. Ela se elevou de toda parte, chegando dos 3 platôs dos arredores, gritada feito machados lançados contra os aletianos no platô do centro. Dalinar tremeu. O vento soprava contra ele, mais forte do que o normal durante o pranto. O vento jogava gotas de chuva contra seu rosto. O frio era mordaz. Lume nobre! Dalinar virou-se na cela e notou 4 carregadores se aproximando junto com Rai. Ele ainda tinha o homem sob vigilância o tempo todo. Acenou para que seus guardas abrissem caminho, permitindo que o carregador parshindiano chegasse correndo junto do seu cavalo. Essa canção! Disse Rai. Essa canção. O que é, homem? É a morte, sussurrou Rai. Lume nobre, nunca ouvi isso antes, mas é um ritmo de destruição. De poder. Do outro lado do abismo, os Parshindianos começaram a brilhar. Minúsculas linhas vermelhas faiscavam ao redor dos seus braços, piscando e tremulando feito relâmpagos. O que é aquilo? Indagou Shallan. Dalinar estreitou os olhos, e outro golpe de vento varreu seu corpo. O senhor precisa impedir, disse Rai. Por favor. Mesmo que precise matá-los. Não deixe que eles terminem essa canção. Era o dia da contagem regressiva que ele havia escrito nas paredes sem saber. O último dia. Dalinar tomou sua decisão por instinto. Chamou uma mensageira, que veio correndo, a pupila de Techave, uma garota no seu 15º ano. Passe adiante, ordenou ele. Diga para o general Cal, na tenda de comando, para os chefes de batalhão, para meu filho, para Teleb, e para os outros grão-príncipes. Vamos mudar de estratégia. Lume nobre. Qual é a mudança? Vamos atacar. Agora! Kaladin parou na entrada da área de treinamento dos Olhos Claros, a água escorrendo do pano encerado do seu guarda-chuva, surpreso com o que estava vendo. Em preparação para uma tempestade, os fervorosos geralmente varriam e jogavam a areia em trincheiras cobertas nos limites do terreno, para impedir que ela fosse levada pelo vento. Esperava ver algo parecido durante o pranto. Em vez disso, haviam deixado a areia exposta, mas colocado uma curta barreira na frente da entrada do portão. Ela tapava a frente da área, permitindo que se enchesse d'água. Uma pequena cascata de água de chuva vertia por cima da barreira e para a rua. Kaladin fitou o pequeno lago que agora preenchia o pátio, então suspirou e se inclinou, desamarrando os cadarços, depois removendo as botas e as meias. Quando entrou, a água gelada chegava às suas panturrilhas. A areia macia foi esmagada entre seus dedos dos pés. Qual era o propósito daquilo? Ele cruzou o pátio, a muleta debaixo do braço. As botas unidas pelos cadarços jogadas sobre o ombro. A água gelada entorpeceu seu pé machucado, o que na verdade foi agradável, muito embora a perna ainda doesse a cada passo. Parecia que as 2 semanas de tratamento não haviam feito muito pelas suas feridas. Sua insistência em caminhar provavelmente não estava ajudando.
Ficou mal acostumado com suas habilidades. Um soldado com tal ferida normalmente levava semanas para se recuperar. Sem luz das tempestades, ele teria que simplesmente ser paciente e curar-se como todo mundo. Esperar encontrar a área de treinamento tão abandonada quanto a maior parte do acampamento. Até mesmo os mercados estavam relativamente vazios, as pessoas preferindo permanecer em casa durante o pranto. Ali, contudo, encontrou os fervorosos rindo e conversando, sentados em cadeiras nas galerias elevadas que cercavam a área de treinamento. Eles costuravam justilhos de couro, com copos de vinho castanho avermelhado nas mesas ao lado. Aquela área ficava suficientemente acima do chão do pátio para permanecer seca. Kaladin passou por ali, procurando entre eles, mas não encontrou Zarel. Até deu uma espiada no banheiro masculino, mas estava vazio. Lá em cima, carregador! Gritou uma das fervorosas. A mulher de cabeça raspada apontou para a escadaria no canto, para onde Kaladin frequentemente enviou guardas para proteger o telhado enquanto Adolin e Renarin praticavam. Kaladin acenou em agradecimento, então mancou até lá e subiu os degraus desajeitadamente. Ele teve que fechar o guarda-chuva para caber ali. A chuva caía em sua cabeça ao sair pela abertura no teto, onde a escadaria terminava. O telhado era feito de telhas empilhadas sobre creme endurecido. Zarel estava deitado ali em uma rede que pendurou entre duas vigas. Kaladin achou que podiam ser para-raios, o que não lhe parecia muito seguro. Uma mona pendia sobre a rede e mantinha Zarel quase seco. O fervoroso balançava suavemente, os olhos fechados, segurando uma garrafa quadrada de Onu forte, um tipo de licor de grão de laves. Kaladin inspecionou o telhado, avaliando sua capacidade de cruzar as telhas inclinadas sem cair e quebrar o pescoço. Já esteve em Lago Puro, carregador de pontes? Perguntou Zarel. Não, mas um dos meus homens fala de lá. O que você ouviu? É um oceano tão raso que dá para atravessá-lo a pé. É ridiculamente raso, disse Zarel. Como uma baía sem fim, com menos de meio metro de profundidade. Água quente. Brisas calmas. Me lembra do meu lar. Não é como este lugar frio, úmido e abandonado pelos deuses. Então por que não está lá, em vez de aqui? Por que não suporto me lembrar do meu lar, idiota? Ah. Então, por que estamos falando sobre ele? Por que você estava se perguntando por que fizemos nosso próprio pequeno lago puro ali embaixo? Estava? É claro que estava. Garoto da danação. A essa altura, conheço você bem o bastante para saber que perguntas o incomodam. Você não pensa como um lanceiro. Lanceiros não podem ser curiosos? Não. Porque, se eles forem curiosos, ou acabam mortos ou mostrando para alguém no comando como são inteligentes. Então são colocados em um posto mais útil. Kaladin levantou uma sobrancelha, esperando mais explicações. Finalmente, suspirou e perguntou. Por que você bloqueou o pátio lá embaixo? O que você acha? Você é uma pessoa muito irritante, Zarel. Sabia disso? É claro que sabia. Ele bebeu um gole do Onu. Imagino que bloqueou a frente da área de treinamento para que a chuva não levasse a areia embora. Excelente dedução, disse Zarel. Como uma parede recém-pintada de azul. Não faço ideia do que isso significa. O problema é: por que é necessário manter areia no pátio? Por que não apenas guardá-la, como antes das grandes tormentas? Você sabia que as chuvas durante o pranto não trazem creme? Ele sabia disso? Importava? E isso é bom, continuou Zarel, ou todo o nosso acampamento aqui ia terminar entupido de creme. De qualquer modo, esse tipo de chuva é excelente para lavar coisas. Está me dizendo que transformou a área de duelos em uma banheira? Claro que sim. Vocês lavam algo nisso? Claro que sim. Não nós mesmos, naturalmente. Então o quê? A areia. Kaladin franziu o senho, então espiou pela borda, olhando a piscina abaixo. Todo dia vamos lá e a remexemos, disse Zarel. A areia se acomoda de volta no fundo, e toda a sujeira se desprende, carregada pela chuva em pequenos riachos para fora do acampamento.
Já pensou que seria preciso lavar areia? Na verdade, não. Bem, mas é. Depois de um ano inteiro sendo chutada por pés fedorentos de carregadores e pés igualmente fedorentos, mas muito mais refinados, de olhos claros, depois de um ano tendo gente como eu derramando comida nela, ou animais entrando aqui para fazer suas necessidades, a areia precisa de limpeza. Por que estamos falando sobre isso? Porque é importante, disse Zarel, tomando um trago. Ou algo assim. Não sei. Você que veio me procurar, garoto, interrompendo minhas férias, então vai ter que me escutar tagarelando. Você devia dizer algo profundo. Você não me ouviu dizer que estou de férias? Kaladin continuou parado na chuva. Você sabe onde está o riso do rei? Aquele tolo, poeira? Não aqui, abençoadamente. Por quê? Kaladin precisava de alguém com quem conversar, e havia passado a maior parte do dia procurando riso. Não encontrou o homem, embora houvesse capitulado e comprado um pouco de choutá de um vendedor de rua solitário. Era uma delícia. Isso não havia ajudado com seu mau humor. Então desistiu de encontrar riso e procurou Zarel em vez disso. Parecia ter sido um equívoco. Kaladin suspirou, voltando-se para descer as escadas. O que você queria? Perguntou Zarel. O homem havia aberto um olho, fitando Kaladin. Você já teve que escolher entre duas opções igualmente desagradáveis? Todos os dias em que escolho continuar respirando. Estou preocupado que algo horrível aconteça, disse Kaladin. Eu posso impedir, mas essa coisa horrível pode ser o melhor para todo mundo, se acontecer. Nenhum conselho? Escolha a opção que permita que você durma mais fácil à noite, disse Zarel, ajeitando seu travesseiro. O velho fervoroso fechou os olhos e se recostou. Era o que eu gostaria de ter feito. Kaladin desceu os degraus. Lá embaixo, não pegou seu guarda-chuva. Já estava ensopado, de qualquer modo. Em vez disso, procurou nas prateleiras laterais do pátio até encontrar uma lança, uma verdadeira, não de treinamento. Então pousou sua muleta no chão e mancou até a água. Ali, ele assumiu a postura de um lanceiro e fechou os olhos. A chuva caía ao redor, salpicava a água da piscina, escorria pelo telhado, tamborilava nas ruas lá fora. Kaladin sentia-se esgotado, como se seu sangue houvesse sido sugado. A melancolia fazia com que quisesse ficar sentado, quieto. Em vez disso, começou a dançar com a chuva. Ele passou pelas formas de combate com a lança, fazendo o possível para não colocar peso sobre a perna ferida. Ele esguichou água. Procurou paz e propósito nas formas familiares. Não encontrou nenhum dos dois. Seu equilíbrio estava prejudicado, e sua perna gritava. A chuva não o acompanhava, só o incomodava. Pior que isso, o vento não soprava. O ar parecia morto. Kaladin tropeçou nos próprios pés. Girou a lança ao redor de si, então a deixou cair de modo desajeitado. Ela saiu voando e caiu na piscina. Enquanto ia pegá-la, ele notou os fervorosos prestando atenção, com olhares desde perplexos a divertidos. Tentou novamente. Formas simples da lança. Sem girar a arma, sem se exibir. Passo, passo, investida. A haste da lança parecia errada nos seus dedos. Sem equilíbrio. Raios. Foi em busca de tranquilidade, mas ficou cada vez mais frustrado enquanto tentava praticar. Quanto da sua habilidade com a lança viera dos seus poderes? Não era nada sem eles? Kaladin deixou a lança cair novamente depois de tentar um simples giro e estocada. Estendeu a mão para pegá-la e viu um espreno de chuva pousado junto à arma na água, olhando para cima, sem piscar. Ele agarrou a lança com um rosnado, então ergueu os olhos para o céu. Ele merece! Berrou para as nuvens. A chuva o açoitava. Dê-me um motivo por que ele não merece! Gritou Kaladin, sem se importar se os fervorosos estavam ouvindo. Pode não ser culpa dele, e ele pode estar tentando, mas ainda está falhando. Silêncio. É correto remover o membro ferido, sussurrou Kaladin. É isso que se faz.
Para. Para sobreviver. De onde vieram essas palavras? Temos que fazer o possível para sobreviver, filho. Transforme uma desvantagem em vantagem sempre que puder. A morte de Tim. Naquele momento horrível, enquanto assistia, impotente, seu irmão morrer. O próprio líder de esquadrão de Tim havia sacrificado os recrutas destreinados para ganhar um momento de vantagem. Aquele líder de esquadrão havia falado com Kaladin, depois que tudo acabou. Temos que fazer o possível para sobreviver. Fazia sentido, de uma maneira horrível e perversa. Não foi culpa de Tim. Ele havia tentado. E falhou mesmo assim. Então o mataram. Kaladin caiu de joelhos na água. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. O rei. O rei era o Tim de Dalinar. Atacar? Questionou Adolin. Tem certeza de que foi isso que meu pai disse? A jovem que chegou correndo com a mensagem fez que sim, seus cabelos escorridos pela chuva, parecendo infeliz no vestido com fenda na frente e a faixa de mensageira. O senhor tem que impedir aquela cantoria se puder, Luminobre. Seu pai indicou que isso era importante. Adolin olhou para seus batalhões, que guardavam o flanco sul. Um pouco além, em um dos 3 platôs que cercavam seu exército, os Parchendianos cantavam aquela canção horrível. Puro sangue se remexia, bufando. Eu também não gosto dela, disse Adolin baixinho, acariciando o pescoço do cavalo. Aquela música o deixava tenso. E aqueles fios de luz vermelha nos braços e nas mãos deles. O que era aquilo? Perel, disse ele a um dos comandantes de campo, diga aos homens para se prepararem para o sinal. Vamos atacar através dessas pontes no platô do sul. Primeiro a infantaria pesada, lanças curtas atrás, lanças longas de prontidão caso sejamos invadidos. Quero os homens prontos para formar blocos do outro lado até termos certeza de onde as fileiras parchendianas vão se posicionar. Raios, como eu queria ter arqueiros. Vá. A notícia se espalhou, e Adolin conduziu o Puro Sangue até estar ao lado de uma das pontes, que já havia sido montada. Seus guardas carregadores de pontes do dia o seguiram, um par chamado Scar e Drey. Vocês dois vão esperar aqui? Perguntou Adolin aos carregadores, olhando para frente. Seu capitão não gosta que vocês combatam Parchendianos. Para da nação com essa história. Disse Drey. Vamos lutar, senhor. De qualquer modo, esses aí não são Parchendianos. Não mais. Boa resposta. Eles vão avançar quando começarmos nossa investida. Precisamos proteger a cabeça da ponte para o resto do nosso exército. Tentem me acompanhar, se puderem. Ele olhou sobre o ombro, esperando. Aguardando até que uma grande gema azul se ergueu no ar, levantada na ponta de uma vara distante, junto da tenda de comando. Vão! Adolin bateu com os calcanhares em Puro Sangue para colocá-lo em movimento, trovejando pela ponte e espirrando água de uma poça do outro lado. Esprenos de chuva oscilaram. Seus 2 carregadores seguiram-no correndo. Atrás deles, a infantaria pesada em armaduras robustas, com martelos e machados, perfeitos para rachar carapaças de Parchendianos, começou a se mover. O grosso dos Parchendianos continuou seu cântico. Um grupo menor se separou, talvez uma força de 2000, e avançou para interceptar Adolin. Ele rosnou, inclinado, a espada fractal aparecendo na sua mão. Se eles... Um clarão. O mundo deu uma guinada, e Adolin percebeu que estava deslizando pelo chão, sua armadura fractal raspando contra as pedras. A armadura absorveu o golpe da queda, mas não pôde fazer nada contra o choque do próprio Adolin. O mundo girou, e água entrou pelas fendas do seu elmo, molhando seu rosto. Quando ele parou, fez força para se colocar de pé. Tropeçou, estalando e golpeando para os lados para o caso de algum Parchendiano haver se aproximado. Piscou para tirar a água dos olhos, sob o elmo,
então se orientou na mudança da paisagem diante dele. Branco em meio ao marrom e cinza. O que era aquilo? Finalmente sua vista clareou bastante para dar uma boa olhada. A brancura era um cavalo, caído no chão. Adolin soltou um grito brutal, um som que ecoou no seu elmo. Ele ignorou os berros dos soldados, o som da chuva, o estrondo súbito e antinatural atrás dele. E correu até o corpo no chão. Puro sangue. Não, 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 disse Adolin, caindo de joelhos ao lado do cavalo, que tinha uma estranha queimadura ramificada por todo o pelo branco do flanco. Larga, retorcida. Os olhos escuros de puro sangue, abertos na chuva, não piscavam. Adolin levantou as mãos, subitamente hesitante em tocar o animal. Um jovem em um campo desconhecido. Puro sangue não se movia. Mais nervoso naquele dia do que durante o duelo em que conquistou sua espada. Gritos. Outro estalo no ar, agudo, imediato. Eles escolhem seu cavaleiro, filho. Nós nos conectamos às fractais, mas qualquer homem, corajoso ou covarde, pode estabelecer um vínculo com uma espada. Não é assim aqui, nesse solo. Só os merecedores vencem aqui. Mover-se. Chorar depois. Mover-se. Adolin rugiu, levantando-se de um salto e avançando além dos dois carregadores que nervosamente o guardavam com lanças. Ele iniciou o processo de invocar sua espada e correu até o combate à frente. Só instantes haviam se passado, mas as fileiras aletianas já estavam entrando em colapso. Parte da infantaria avançava em grupos, enquanto outros soldados haviam se agachado, atordoados e confusos. Outro clarão, acompanhado por um estrondo no ar. Relâmpago. Relâmpago vermelho, que vinha em lampejos de grupos de partindianos, então desaparecia em um piscar de olhos. Eles deixavam uma imagem residual brilhante, fulgurante e ramificada, que obscurecia brevemente a visão de Adolin. Adiante, homens caíam, fritos dentro das armaduras. Adolin gritou ao atacar, berrando para que os homens mantivessem suas linhas. Mais estrondos ressoaram, mas os ataques não pareciam bem mirados. Às vezes disparavam para trás ou seguiam estranhos caminhos, raramente indo direto para os aletianos. Enquanto corria, Adolin viu um raio sair de um par de partindianos, mas ele imediatamente fez um arco para o chão. Os partindianos olharam para baixo, perplexos. O relâmpago parecia funcionar. Bem, como o relâmpago do céu, sem seguir qualquer caminho previsível. Ataquem! Seus caranguejos! Gritou Adolin, correndo entre os soldados. De volta às suas fileiras. É como avançar contra arqueiros. Mantenham a calma. Juntem-se. Se as fileiras se romperem, estamos mortos. Ele não sabia ao certo quantos soldados escutaram, mas a imagem dele gritando, investindo contra a linha dos partindianos, fez efeito. Gritos vieram dos oficiais, fileiras se reformaram. Relâmpagos brilhavam para cima de Adolin. O som era incrível, e a luz. Ele ficou parado, ofuscado. Quando o raio sumiu, percebeu que estava completamente ileso. Olhou para a armadura, que vibrava suavemente, um zumbido que arrepiava a pele de uma maneira estranhamente reconfortante. Ali perto, outro estrondo de relâmpago atingiu um pequeno grupo de partindianos, mas não o cegou. Seu elmo, que sempre era parcialmente translúcido por dentro, escureceu em uma faixa irregular, se sobrepondo perfeitamente ao relâmpago. Adolin sorriu com dentes trincados. Sentindo uma selvagem satisfação enquanto disparava contra os partindianos e golpeava seus pescoços com a espada fractal. Segundo as antigas histórias, a armadura que estava usando havia sido criada para combater aqueles mesmos monstros. Muito embora aqueles soldados partindianos fossem mais esguios e de aparência mais feroz do que aqueles com que havia lutado anteriormente, seus olhos queimavam de modo igualmente fácil.
Então eles caíam mortos e algo saía de seus troncos, pequenos esprenos vermelhos, como minúsculos relâmpagos, que zuniam no ar e desapareciam. Eles podem ser mortos! Gritou um dos soldados ali perto. Eles podem morrer! Outros repetiram o grito, passando pelas fileiras. Por mais óbvia que parecesse a revelação, ela estimulou suas tropas, que avançaram. Eles podem morrer. Shallan estava desenhando, freneticamente, um mapa de tinta. Cada linha precisa. A folha grande, confeccionada segundo suas ordens, cobria uma ampla tábua no chão. Era o maior desenho que já fez, ela o preencheu, seção por seção, enquanto viajavam. Prestava pouca atenção às outras eruditas na tenda. Elas eram uma distração, mas uma distração importante. Outra linha, ondulada nas laterais, formando um platô fino. Era uma cópia daquela que havia desenhado em 7 outros lugares do mapa. As planícies eram um padrão radial quádruplo espelhado no centro de cada quadrante, então qualquer coisa que desenhasse em um quadrante podia repetir nos outros, espelhada da maneira apropriada. O lado oriental estava desgastado, sim, então seu mapa não seria preciso naquela área, mas por coesão, precisava concluir aquelas partes, para que pudesse ver o padrão inteiro. Batedora se apresentando, disse uma mensageira, entrando subitamente na tenda, junto com uma rajada de vento úmido. Aquele vento inesperado. Quase parecia o vento antes de uma grande tormenta. Qual é o relatório? Indagou Inadara. A mulher severa supostamente era uma grande erudita. Ela lembrava a Shallan dos fervorosos do seu pai. No canto do recinto, o príncipe Renarin estava vestido com sua armadura fractal, os braços cruzados. Tinha ordens de proteger todas elas, caso os parchendianos tentassem invadir o platô de comando. O grande platô central é exatamente como o Parchemano nos contou, disse a batedora, sem fôlego. Está a apenas um platô de distância, para leste. Lin era uma mulher de aparência firme, com longos cabelos pretos e olhar atento. É obviamente habitado, muito embora não pareça haver ninguém lá no momento. E os platôs ao redor? Indagou Inadara. Shin e Felt estão explorando essas áreas, disse Lin. Felt deve voltar em breve. Posso fazer para vocês um desenho aproximado do que vi no platô central. Faça isso, disse Inadara. Precisamos encontrar esse sacroportal. Shallan secou uma gota d'água, caída do casaco de Lin, do seu mapa, então continuou desenhando. O caminho que o exército percorreu dos acampamentos de guerra até o interior das planícies havia permitido que ela extrapolasse e desenhasse 8 cadeias de platôs, 2 de cada, espelhadas, começando a partir dos 4 lados das planícies e avançando para o meio. Já havia quase completado o último daqueles 8 braços que se estendiam para o centro. A essa distância curta, os relatos anteriores dos batedores, e o que a própria Shallan havia visto, permitiram que ela preenchesse tudo ao redor do centro. As explicações de Rain tinham ajudado, mas ele não fora capaz de desenhar os platôs centrais para ela. Nunca havia prestado atenção no formato, e Shallan necessitava de precisão. Felizmente, os relatórios anteriores haviam sido praticamente o bastante. Ela não precisava de muito mais, estava quase pronto. O que a senhora acha? Perguntou Lin. Mostre isso para a luminosa Shallan. A voz de Inadara soava insatisfeita, o que parecia ser seu estado natural. Shallan deu uma olhada no mapa esboçado apressadamente por Lin, então assentiu, voltando ao seu desenho. Teria sido melhor se pudesse ver o platô central pessoalmente, mas o lado que a mulher desenhou deu uma ideia a Shallan. Não vai dizer nada? Indagou Inadara. Ainda não acabei, respondeu Shallan, mergulhando sua pena na tinta. Recebemos uma ordem do próprio Grão-Príncipe de encontrar o sacroportal. Vou encontrar. Alguma coisa fez um estrondo lá fora, como raios distantes. Disse Padrão. Ruim. Muito ruim. Inadara olhou para Padrão, que criava fissuras no piso perto de Shallan. Não gosto dessa coisa. Esprenos não deviam falar. Pode ser um deles, um esvaziador.
Eu não sou um espreno do vazio, disse Padrão. Luminosa Shallan. Ele não é um espreno do vazio, disse Shallan distraidamente. Devíamos estudá-lo, insistiu Inadara. Há quanto tempo você diz que ele a segue? Um passo pesado soou no chão, Renarin se aproximando. Shallan teria preferido manter Padrão em segredo, mas quando os ventos começaram a se intensificar, ele passou a zumbir bem alto. Não havia como evitar, agora que ele tinha atraído a atenção das eruditas. Renarin se inclinou para vê-lo. Ele parecia fascinado por Padrão. E não era o único. Ele provavelmente está envolvido, disse Inadara. Você não deveria ignorar uma das minhas teorias tão rapidamente. Ainda acho que ele pode estar relacionado aos esvaziadores. Você não sabe nada sobre padrões, velha humana? Disse Padrão, bufando. Quando ele havia aprendido a bufar. Esvaziadores não têm um padrão. Além disso, li sobre eles na sua cultura. São mencionados braços finos como ossos, e rostos pavorosos. Na minha opinião, se deseja encontrar um, o espelho parece o local adequado para começar sua busca. Inadara recuou. Então saiu pisando duro, indo conversar com a luminosa Velate e o fervoroso Zaziki sobre a interpretação deles do mapa de Shallan. Shallan sorriu enquanto desenhava. Isso foi espirituoso. Estou tentando aprender, replicou Padrão. Insultos, em particular, serão muito úteis para meu povo, já que são verdades e mentiras combinadas de uma maneira muito interessante. Os estrondos continuaram do lado de fora. O que é isso? Perguntou ela em voz baixa enquanto concluía outro platô. Esprenos de tempestade, respondeu o Padrão. Eles são um tipo de esprenos do vazio. Isso não é bom. Sinto que há algo muito perigoso se formando. Desenhe mais rápido. O Sacro Portal deve estar em algum lugar no centro do platô, disse Inadara para seu grupo de eruditas. Nunca conseguiremos procurar por toda a área a tempo, respondeu um dos fervorosos, um homem que parecia estar constantemente removendo os óculos e os limpando. Ele os colocou de volta. Aquele platô é de longe o maior que já encontramos nas planícies. Isso era um problema. Como encontrar o Sacro Portal? Podia estar em qualquer lugar. Não, pensou Shallan, desenhando com movimentos precisos. Os antigos mapas posicionavam o que Jasna pensava ser o Sacro Portal a sudeste do centro da cidade. Infelizmente, ela não tinha uma escala de referência. A cidade era antiga demais, e todos os mapas eram cópias de cópias de cópias, ou recriações de descrições. Tinha certeza agora de que Cidade da Tempestade não deu origem a todas as planícies quebradas, a cidade não era nem de longe tão grande. Estruturas como os acampamentos de guerra haviam sido anexos, ou cidades satélites. Mas isso era só uma especulação. Ela precisava de algo concreto. Algum sinal. As abas da tenda se abriram novamente. Havia esfriado lá fora. A chuva estava mais pesada do que antes? Danação! Praguejou o recém-chegado, um homem magro trajando um uniforme de batedor. Vocês viram o que está acontecendo lá fora? Por que estamos divididos entre os platôs? O plano não era uma batalha defensiva? Seu relatório? Perguntou Inadara. Me arrumem uma toalha e papel, disse o batedor. Eu dei a volta pelo lado sul do platô central. Vou desenhar o que vi. Mas danação! Eles estão lançando relâmpagos, luminosa. Relâmpagos! É uma loucura. Como lutamos com coisas assim? Shallan terminou o último platô no desenho e se apoiou nos calcanhares, baixando a pena. As planícies quebradas, desenhadas quase na sua totalidade. Mas o que estava fazendo? De que adiantava aquilo? Vamos fazer uma expedição para o platô central, disse Inadara. Luminobre Renarin, vamos precisar da sua proteção. Talvez na cidade dos Parchindianos encontremos idosos ou trabalhadores, e podemos protegê-los, como o Luminobre Dalinar instruiu. Eles podem saber sobre o Sacro Portal. Se não,
Podemos começar a invadir edifícios e procurar por pistas. Lento demais, pensou Shallan. O batedor recém-chegado se aproximou do grande mapa de Shallan. Ele se inclinou, inspecionando enquanto se secava com uma toalha. Shallan olhou feio para ele. Se derramasse água no mapa depois de todo o seu trabalho. Isso está errado, disse ele. Errado? A arte dela? Claro que não estava errado. Onde? Indagou, exausta. Aquele platô ali, disse o homem, apontando. Não é longo e fino, como a senhorita desenhou. É um círculo perfeito, com grandes vãos entre ele e os platôs a leste e oeste. Isso é improvável, disse Shallan. Se fosse desse jeito. Ela hesitou. Se fosse desse jeito, não combinaria com o padrão. Muito bem, então arrume para a luminosa Shallan um esquadrão de soldados e faça o que ela disser. Ordenou Dalinar, virando-se e levantando o braço contra o vento. Renarin assentiu. Abençoadamente, ele havia concordado em usar a armadura para a batalha, em vez de continuar com a ponte 4. Dalinar mal compreendia o rapaz ultimamente. Raios! Nunca conhecera um homem capaz de parecer desajeitado em uma armadura fractal, mas seu filho conseguia. A torrente de chuva trazida pelo vento passou. A luz das lanternas azuis refletia na armadura molhada de Renarin. Vá, disse Dalinar. Proteja as eruditas nessa missão. Eu. Disse Renarin. Pai, eu não sei. Isso não foi um pedido, Renarin. Siga suas ordens, ou entregue essa tormentosa armadura para alguém que vá seguir. O garoto cambaleou para trás, então fez uma saudação com um som metálico. Dalinar apontou para Gaval, que gritou algumas ordens, reunindo um esquadrão. Renarin seguiu Gaval, e se afastaram juntos. Pai das tempestades. O céu estava cada vez mais escuro. Em breve, eles precisariam dos fabriais de Navani. Aquele vento vinha em rajadas, soprando uma chuva forte demais para o pranto. Temos que interromper aquela canção. Gritou Dalinar contra a chuva, abrindo caminho até a beirada do platô, acompanhado por oficiais e mensageiras, incluindo Rain e vários membros da Ponte 4. Parchamano. Essa tempestade é coisa deles? Acredito que sim, Luminobre Dalinar. Do outro lado do abismo, o exército de Aladar lutava uma batalha desesperada contra os Parchendianos. Relâmpagos vermelhos vinham em rajadas, mas, de acordo com os relatórios de campo, os Parchendianos não sabiam controlá-lo. Podia ser muito perigoso para os que estavam perto, mas não era a arma terrível que de início pareceu. No combate direto, infelizmente, aqueles novos Parchendianos eram outra história. Um grupo deles espreitava junto do abismo, onde arrasaram um esquadrão de lanceiros como uma espinha branca passando por um tufo de samambaias. Eles lutavam com uma ferocidade muito além da que os Parchendianos já haviam mostrado nas investidas de platô, e suas armas soltavam lampejos vermelhos quando acertavam. Era difícil de assistir, mas o lugar de Dalinar não era lutando. Não naquele dia. O flanco oriental de Aladar precisa de reforço, disse Dalinar. O que nós temos? Reservas de infantaria ligeira, disse o general Cal, vestindo apenas seu uniforme. Seu filho estava usando suas fractais, lutando junto com o exército de Royan. A 15ª Divisão de Lanceiros do exército de Sebarial. Mas eles deviam apoiar o Luminobre Adolin. Ele vai sobreviver sem ela. Mande esses homens para lá e cuide para que Aladar ganhe reforços. Diga a ele para atravessar as fileiras parchendianas pelas costas e atacar a todo custo aqueles que estão cantando. Qual é a situação de Navani? Os dispositivos estão prontos, Luminobre, disse um mensageiro. Ela quer saber por onde deve começar. O flanco de Royan, disse Dalinar imediatamente. Sentia que um desastre estava se armando ali. Discursos eram ótimos, mas, mesmo com o filho de Cal combatendo naquele fronte, as tropas de Royan eram as piores ali. Telebius apoiava com algumas das tropas de Sebarial, que eram surpreendentemente boas. O próprio homem era praticamente inútil em uma batalha,
mas sabia como contratar as pessoas certas. Nisso ele sempre foi um gênio. Sebarial provavelmente imaginava que Dalinar não sabia disso. Ele havia mantido muitas das tropas de Sebarial como reserva até o momento. Com elas em campo, estavam usando quase todos os soldados disponíveis. Dalinar andou de volta até a tenda de comando, passando por Shallan e Nadara, alguns carregadores de pontes, e um esquadrão de soldados, incluindo Renarin, cruzando o platô rapidamente a caminho de sua missão. Precisariam contornar pelo platô do sul, perto do combate, para chegar ao seu destino. Kikellek os protegesse. Dalinar abriu caminho pela chuva, empapado até os ossos, lendo a batalha pelo que podia ver dos flancos. Suas forças tinham a vantagem do tamanho, como antecipado. Mas agora, esse relâmpago vermelho, esse vento. Os Parshendianos se moviam através da escuridão e as rajadas de vento com facilidade, enquanto os humanos escorregavam, enxergavam com dificuldade e eram açoitados. Ainda assim, os aletianos estavam dando conta. O problema era que aqueles eram apenas metade dos Parshendianos. Se a outra metade atacasse, seu povo estaria em sérios apuros, mas eles não atacavam, então deviam considerar que cantar era importante. Eles viam o vento que estavam criando como mais danoso, mais mortal para os humanos, do que simplesmente juntar-se à batalha. E isso o apavorava. O que estava vindo seria pior. Sinto muito que você tenha que morrer dessa maneira. Dalinar parou. A chuva desabava. Ele fitou o bando de mensageiras, ajudantes, guarda-costas e oficiais que o serviam. Quem falou? Eles se entreolharam. Espere. Reconheci aquela voz, não reconhecia? Era familiar. Sim. Ele a ouviu muitas vezes. Nas suas visões. Era a voz do Todo-Poderoso. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.